Olá, quero desejar a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você e sua família. Eu sou seu irmão em Cristo, Francisco Brito, de volta trazendo mais uma mensagem da Palavra de Deus, trazendo uma mensagem da Bíblia Sagrada, do Evangelho de Jesus para você e para a sua família. Nessa oportunidade, eu gostaria de trazer uma mensagem com o seguinte tema: a fonte da corrupção. A fonte da corrupção, a fonte dos males do nosso Brasil. Nós vemos no nosso país muitos males, né? Fome, desemprego, saúde precária, salário miserável, né? Um presidiário gasta para o Estado mais ou menos R$ 2.500 por mês ou mais, né? Enquanto que o trabalhador recebe por mês um salário mínimo miserável que não chega nem a R$ 1.000. Essa é a realidade brasileira. Casos também que poderíamos citar aqui de merenda, dinheiro para merenda escolar desviado, ou seja, o dinheiro que era para as criancinhas, o dinheiro que era para o aluno pobre se alimentar, desviado, dinheiro que vem para a saúde desviado, dinheiro que é para a segurança pública desviado, dinheiro que poderia ser aplicado em moradia, em outras obras, enfim, o dinheiro de benefícios para o cidadão, principalmente aquele cidadão pobre que mais precisa, desviado pela corrupção. Nosso país está um caso sério. E a origem? Por que tudo isso? Aí dizem que a origem é porque falta uma lei mais dura. Meus amigos, eu quero dizer o seguinte para vocês. Para o corrupto, se no Brasil houvesse pena de morte, ainda assim haveria corrupção. Existem países por aí que têm pena de morte. E há corrupção, pode até ter diminuído, mas a corrupção ainda existe. Ainda assim, em países rígidos, que a lei é rígida, que a lei é dura, que pune de morte em alguns países por aí, ainda assim, existem pessoas que se corrompem, que recebem sobre si a dura pena de morte, mas outras pessoas vendo aquilo, aquele mau exemplo, aquele exemplo triste de um fim de vida punido de morte pela corrupção, ainda assim, nesses países, existem pessoas que seguem a corrupção. Portanto, a solução para o problema da corrupção no Brasil não é unicamente endurecer a lei, não é elaborar pena de morte. Inclusive eu sou contra, a Bíblia é contra a pena de morte. Só Deus pode tirar a vida, porque Ele é quem dá a vida. Só quem deu a vida é quem tem o direito de tirar a vida, e no caso é Deus. Nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, então eu sou terminantemente contra a pena de morte. Mas o fato é que a solução para o Brasil não é somente endurecer a lei ou outras medidas. A solução é conhecermos a origem real da causa dos problemas brasileiros, dentre eles o maior, que é a corrupção. A origem, se nós formos ver, está em algo que as pessoas nem consideram, nem atentam para isso. Qual é a origem? A origem vem lá de algo que as pessoas julgam insignificante, pequenininho. A origem é a ganância e o egoísmo. A ganância e o egoísmo, que se você for ver, são problemas de ordem espiritual, que poderia ser solucionado com uma pessoa vivendo uma vida com Deus, uma vida mais voltada para Deus, mais voltada para a palavra de Deus, evitaria a pessoa desenvolver dentro de si esses dois sentimentos malignos, chamados de ganância e egoísmo. A palavra de Deus nos diz aqui, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 25, é uma leitura muito extensa, eu vou ler apenas um versículo. Marcos 10, 25 diz assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Marcos 10 e 25. Será que Jesus é contra quem é rico? Não. Deus não tem nada contra quem é rico ou contra quem é pobre. O rico, a pessoa que é rica, honestamente, né, aquele que enriqueceu honestamente, foi um cidadão, significa que foi um cidadão que trabalhou, que suou para construir o seu patrimônio. O pobre é aquela pessoa que talvez, devido à falta de oportunidade, né, ou muitos até, talvez por preguiça, né, não estudou, não lutou e é pobre. Outros são pobres realmente por consequência do descaso, por várias consequências sociais, várias situações da degradação social do nosso país, e que levou aquela pessoa a viver uma vida de pobreza, uma vida, né, às vezes até de sofrimento e de miséria. Mas Deus não tem nada contra quem é pobre, nem contra quem é rico. Quando nesta passagem da Bíblia, em Marcos capítulo 10, que é a passagem referente ao jovem rico, quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, apenas aqui Jesus está citando um exagero de pensamento
para querer expressar a dificuldade que é uma pessoa rica, mas no caso aqui está falando sobre o rico ganancioso, egoísta e corrompido. Quanto é difícil uma pessoa assim se salvar e entrar no reino de Deus. A agulha aqui é uma agulha mesmo, aquela agulhazinha que você usa para costurar roupa. E o camelo aqui é um animal mesmo. Ele, não, camelo é um não sei o que, uma montanha, e a agulha é um espaço de tal montanha que tem lá em Israel. É não. Jesus não diz aqui da agulha. Ele diz de uma agulha. Está falando de uma agulha mesmo, de costurar em um camelo, um animal mesmo. Jesus quer apenas aqui expressar que é impossível uma pessoa egoísta, dominada pelo egoísmo e pela ganância, e um idólatra, um adorador de dinheiro entrar no reino de Deus. Jesus não está condenando as pessoas que têm dinheiro, não. Jesus não está querendo dizer aqui que ele é contra os grandes empresários, que ele é contra as pessoas ricas, não. Deus não tem nada contra quem é rico e nem contra quem é pobre. Mas Deus tem sim tudo contra o egoísta, contra o ganancioso, contra o corrupto, contra aquele que pela ganância se corrompe e faz todo tipo de miséria. Contra esse, Deus tem muita coisa contra. E é aí que Jesus está falando. Ele está falando contra o rico egoísta e ganancioso. Querendo mostrar que o rico egoísta e ganancioso não entrará no reino de Deus. Mas se você é rico, mas não é egoísta nem ganancioso, a sua riqueza não é causa de você perder a sua entrada no céu. Não, se você creu em Cristo, aceitou Ele como Salvador, você pode ser rico ou pode ser pobre, você entra no céu. Deus não tem nada contra quem é rico ou contra quem é pobre. Ele tem contra quem é ganancioso e egoísta. E o egoísmo e a ganância justamente é o que está acabando com o Brasil. O egoísmo e a ganância. Por que um cidadão pega o dinheiro que vem para a merenda escolar, político corrupto, e ele pega esse dinheiro, bota no bolso dele e leva, prejudicando um milhão de crianças, milhares de crianças? Por que um cidadão desvia o dinheiro da saúde, da educação, da segurança pública, que vem para benefício da população? Por causa da ganância e do egoísmo. Ele só pensa em si mesmo. E o egoísmo e a ganância leva ele a cometer a corrupção, que é o que nós vemos no nosso país. Então nós vemos que, na verdade, a origem dos problemas do Brasil é uma origem que as pessoas, os grandes intelectuais, os bichões, os pensadores, não respeitam, tem como algo insignificante, que não, esse irmão está falando, é besteira, um besta falando. Não, a realidade é essa mesmo. Os grandes problemas do Brasil têm uma origem que as pessoas nem respeitam, nem acreditam, nem consideram. Tem uma origem, um problema espiritual, devido à separação, à ausência, à distância das pessoas de Deus. Um problema que tem origem lá na ganância e no egoísmo, que são problemas espirituais existentes no coração de uma pessoa que vive uma vida longe de Deus. Portanto, o problema do Brasil é falta de Deus, é a ausência de Deus no coração das pessoas, é falta de comunhão com Deus, é falta de fé. Nós vivemos num Brasil em que muita gente, esses intelectuais, nem em Deus acredita, nem em Jesus, nem em Bíblia, não acredita em nada. Aí está aí as consequências. As consequências de um país onde as pessoas não creem em Deus, não creem em Cristo, não creem na Bíblia, vivem uma vida longe de Deus, sem comunhão com Deus, é um país onde as pessoas vivem dominadas pelo egoísmo, pela ganância, só olham para si mesmas, não estão nem aí para os outros. Aí pela ganância e pelo egoísmo se corrompem, desrespeitam direitos, só pensam nos próprios direitos, não pensam no respeito do direito do seu próximo. Só querem ter direito, mas não estão nem aí para os deveres, porque são gananciosos e egoístas, querem saber de enriquecer, não estão nem vendo para negócio de lei, não estão nem vendo para seus deveres como cidadão. Ou seja, um país onde as pessoas vivem longe de Deus, não creem na palavra de Deus, não veem o valor da palavra de Deus, da Bíblia, é um país fadado ao fracasso, fadado a viver uma vida miserável, é um país fadado à miséria, é um país fadado ao fracasso. E o que é que o Brasil o que o Brasil está vivendo? Um país destruído pela ganância, pelo egoísmo e, como consequência desses dois males, a corrupção. Por que o político se corrompe? Porque ele é ganancioso e egoísta. Problemas espirituais que seriam sanados com a comunhão com Deus. Então veja aí, a solução para o problema do nosso país é Deus. A solução está em Deus. A solução está naquela pessoa que é mais desprezada
pelos intelectuais e pelos pensadores desse país? Deus. Aquela pessoa que muita gente nem acredita. A solução está aqui nesse livro sagrado chamado Bíblia. Que muitos intelectuais do nosso país nem acreditam na Bíblia, não acreditam em Deus, Jesus e nada. Pois é a ausência desse, a quem os intelectuais rejeitam, desprezam, a ausência dele na vida das pessoas, que está causando todos os males do nosso país. A palavra de Deus diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Uma nação que tem a Deus, onde seus cidadãos aprendem os princípios cristãos, os princípios bíblicos, de amor ao próximo, de respeito ao próximo. É uma nação próspera e muito mais abençoada do que uma nação que rejeita Deus e que os seus governantes vivem mergulhados e dominados pelo egoísmo e pela ganância. Eu sou o seu irmão em Cristo Francisco Brito. Até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.